A Bíblia diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos de 1 a 26. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Estamos estudando as cartas pastorais de Paulo. As cartas que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo e Tito. Já vimos 1 Timóteo. Hoje nós vamos ver 2 Timóteo. Na Bíblia, uma está na sequência da outra, mas na vida real não foi assim. A escrita de 2 Timóteo já é no fim da vida de Paulo. Paulo está preso em Roma, prestes a ser martirizado por amor ao Evangelho. E ele quer fortalecer o seu filho na fé, Timóteo. Tenho convidado vocês a assistir o vídeo sobre Timóteo na série Personagens Bíblicos, assim como Tito, que foram dois colaboradores, cooperadores, dois pastores, colegas, líderes de Paulo, das igrejas por onde Paulo andou. Tito e Timóteo foram filhos na fé de Paulo e seguiram os passos do mestre. E Paulo nos abençoa com essas cartas endereçadas para Timóteo e Tito, que enriquecem muito a igreja do Senhor Jesus, porque mostram o padrão evangélico, o padrão cristão, o comportamento, como que deve ser a conduta de homens e mulheres que professam a fé evangélica, a fé cristã. E é muito interessante porque Paulo fala de idades diferentes, de gênero, é homem, é mulher, é jovem, é idoso, é filho, é pai, é viúvo, enfim, é muito específico e nós nos beneficiamos com isso. Então, dando essa pequena contextualizada, vamos para 2 Timóteo, né? Segunda carta pastoral de Paulo para Timóteo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A gente precisa da graça de Deus. Ela que nos fortalece. A gente deve orar isso todos os dias, para que nós possamos ser fortalecidos na graça de Cristo. E o que Paulo está falando para Timóteo é exatamente isso. Fica firme, te fortalece na graça de Cristo. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Então aqui a gente vê que é bem claro que é homens, né? Líderes, pessoas que realmente estão dispostas a servir. Isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Essa é a ideia de fazer discípulos. Tu recebe, tu dá. Tu aprende, tu ensina. 3. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está sofrendo. Paulo se preocupa demais com as igrejas, com toda a obra, com tudo o que ele fez e que seus amigos, pastores, líderes, evangelistas também fizeram. E ele está percebendo
que ele vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Então, eu entendo que quando ele diz assim, ó, participe dos meus sofrimentos como bom soldado, não desiste da luta. Não desfalece. Não importa se o general, o capitão, o comandante cair. Vocês são soldados, continuem. Vocês fazem parte de um exército. O exército de Cristo. 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, eu digo para vocês que sempre quando a gente lê alguma coisa assim, a gente fica pensando, por que ele falou isso? Então, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida. O soldado tá na guerra, tá na batalha, 100% focado na guerra, na batalha, no inimigo, como vencer, como obter vantagem, vitória sobre o exército inimigo. Ele não fica se preocupando com outras coisas, com negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Para cada modalidade tem uma exigência. Para cada modalidade de esporte tem regras. Tem o que é permitido e o que não é permitido. Tu tem que corresponder a tudo que exigem de ti para que tu possa vencer. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, olha só, se não é um mestre, um professor, ele explicando que Timóteo tem que ficar firme, fortalecido na graça de Cristo, tem que seguir os bons exemplos, né? O que ele ouviu do próprio Paulo, tem que continuar perseverando e ensinando a outros. E essa ideia de participar do sofrimento, entender que tem uma parcela que nos cumpre, né, que nos cabe de sofrimento. Como um bom soldado, estamos numa guerra, estamos numa batalha, muitos são feridos, né? Às vezes ferimentos graves, outros mais leves, outros morrem, outros tombam, outros não acontece nada, mas todos estão no exército de Cristo, todos estão pelejando, lutando, batalhando o bom combate da fé. Então Paulo faz o exemplo do soldado, dá o exemplo do atleta e dá o exemplo do lavrador. E aí ele diz, pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Então, um soldado que está lutando, ele sofre, mas ele é peça fundamental para vencer a guerra. Um atleta, ele representa um país, uma cidade, um grupo, e ele se esforça. Ele supera os limites do seu próprio corpo. Ele vive uma vida regrada de disciplina, de dor, para poder vencer. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, se tu quer a vitória, tu vai ter que trabalhar. Então, o que acontece? O lavrador, ele planta, mas ele quer participar dos frutos. E aí, a gente consegue entender muitas coisas dessa forma. E Paulo diz que o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Seja nas dores, nos sofrimentos de um soldado, seja na superação, no enfrentamento da dor e do limite como um atleta, ou de quem trabalha esperando a colheita, né? Quem semeia tendo em vista a colheita. 8. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, o que quer dizer? Quando nós estamos desanimando, entristecendo, as circunstâncias estão nos constrangendo, nos abalando, a gente deve lembrar de Jesus ressuscitado. O que quer dizer isso? Jesus sofreu. Jesus foi traído. Jesus foi torturado. Jesus foi morto. Mas ele ressuscitou. Então, o que quer dizer para nós? O que fica para nós? De que nós vamos ressuscitar.
nós vamos ser renovados, nós vamos ser glorificados, nós vamos vencer. A Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo, que nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer, não desanima, não tira os olhos de Cristo, mas não o Cristo morto, o Cristo ressuscitado. Aquele que venceu a morte, aquele que pode nos salvar, aquele que nos salvou e que quer que nós continuemos falando do Evangelho para que outros venham a ser salvos. Descendente de Davi. Davi também sofreu. Ele começou sendo desprezado, criticado pelos seus irmãos. É o que a gente percebe. Matando o urso, leão para proteger suas ovelhas. Foi coroado, ungido, né? Desculpa, ele foi ungido. E nada mudou na vida dele. Foi servir Saul e depois ele passou a ser perseguido por Saul. Aí ele foi coroado. Muitas coisas aconteceram na sua família, sempre lutando com os inimigos. Então, olha para o exemplo de Davi, que passou por tudo isso. E dele, da descendência dele, vem o Cristo. Então, nós temos exemplos, nós temos histórias que nos inspiram, nós temos personagens bíblicos que sofreram, mas que venceram. Então, eu entendo que Paulo está encorajando Timóteo, que o Senhor vai dar compreensão para ele, que o Senhor vai fazer com que isso tenha sentido, que faça sentido para ele, essas palavras de esperança. 9. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Então, parece assim uma injustiça, parece uma fraqueza, um fracasso, uma derrota. O líder maior, o apóstolo Paulo, preso, condenado à morte. Assim como o Senhor Jesus, que era inocente, que era Deus, mas que se esvaziou de toda a sua glória para morrer na cruz por nós. Então, Paulo estava se sacrificando para pregar o Evangelho. E aí ele diz, eu estou sofrendo até algemas, né? Então quer dizer que ele não podia ir e vir. Estava algemado, estava preso, acorrentado, né? Limitado. Por quê? Porque na outra vez que ele ficou preso, ele ficou numa prisão domiciliar. E as pessoas entravam e saíam, visitavam, tinha conforto, tinha honra, estava num outro patamar. Tanto que foi solto. Essa agora, que é a última, que é a na qual ele vai ser decapitado, a coisa estava bem diferente, né? E aí ele tá se sentindo como um malfeitor. Mas o que ele tá fazendo é por amor a Deus, a Cristo, ao Evangelho, às igrejas e a Timóteo também, né? A todos os pastores e líderes que ele treinou, que ele formou. E aí vem essa palavra, esse versículo, essa frase: a palavra de Deus não está algemada. Isso é um conforto para nós. Por mais que haja perseguição, por mais que haja resistência, oposição, deboche, escárnio, seja lá o que for, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não volta vazia. Os céus e a terra podem passar, vão passar, mas a palavra de Deus não. Então nós temos que ter essa esperança, mesmo que homens e mulheres expoentes, importantes, ícones, tombem, né? Caiam, morram. A palavra de Deus não morre, a palavra de Deus não cai, nenhuma palavra cai. Assim como a chuva vem do céu, né? A neve, e para lá não voltam sem que cumpra
né? Todo ciclo, a palavra de Deus também, ela não volta vazia, ela não é perdida. Então não desanima. É o que eu falo para mim mesmo. Nós estamos aqui pregando a palavra, estudando a palavra. E esses vídeos ficarão, né, para a posteridade. E o YouTube me dá relatório dos países onde nós já chegamos falando da Bíblia. Claro, além do Brasil, né? Vários países. E isso é muito forte, porque tu não sabe onde a palavra de Deus pode chegar. Tu não sabe quem pode ouvir e ser salvo, e ser curado, e ser liberto, e se santificar, e viver uma vida reta, e se consagrar a Deus. Tu não sabe. O teu trabalho é semear, é pregar, é ensinar, é falar. Mas a palavra de Deus, ela traz em si o poder, a autoridade. Ela é uma espada de 2 gumes que penetra, separando a alma do espírito. Então, esse versículo é maravilhoso. A palavra de Deus não está algemada, não está presa. Ninguém consegue prender, porque a palavra de Deus é o próprio Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que inspira a palavra. Fizeram tudo para acabar com a Bíblia, não conseguiram, porque é a vida de Deus expressa através de palavras, frases, textos, capítulos, livros. É a palavra de Deus e ela não está algemada. 10. Por esta causa, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação, que está em Cristo Jesus com glória eterna. Tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. E todo sacrifício é válido se for para a honra e glória do Senhor, se for para o Evangelho, se for para a salvação. E Paulo entendia isso. Então, ele suportava tudo. Olha o que ele está dizendo. Tudo suporta por causa dos eleitos. E também por nós, porque nós fomos beneficiados com tudo isso. Aqui ele está escrevendo para Timóteo, para os irmãos, né? Mas e nós, séculos e séculos depois, sendo abençoados pelo testemunho, pela vida, pela entrega, pelo sacrifício de Paulo. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Lembra aquele versículo que eu queria falar? Quando a gente estava em Tessalonicenses, em que eu disse para vocês que se a gente morreu, se a gente viver, a gente é do Senhor, a gente está com o Senhor. Olha o versículo aqui, ó. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, tu recebeu o Senhor Jesus, ele é o teu Salvador, tu é dele. E nada mais importa. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, tu é de Deus. Se morrer em Cristo, se viver em Cristo, com Cristo, para nós é a mesma coisa, porque nós recebemos a eternidade no nosso coração. Se a gente morrer, a gente está com Cristo. Se a gente continuar vivo, estamos com Cristo. Temos que perseverar, porque aí nós reinaremos com Cristo. Agora, se a gente desistir, abandonar a fé, negar Jesus, ele também vai nos negar. Se a gente confessar Cristo diante das pessoas, ele também nos confessará diante do Pai. Porque se tu nega, é porque tu não convive, tu não ama, tu não entregou a tua vida para ele. Então tu não pertence a ele. Se somos infiéis, ele permanece fiel.
Temos que perseverar. Essa é a perseverança dos santos. Estar firme todos os dias na presença de Deus. 14. Relembre a todas essas coisas. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Sim, que coisa feia a gente brigando, discutindo com plateia, né? Dando espetáculo. Então ele está dizendo, ó, relembra todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus. Quer dizer, Deus não quer isso. Evitem brigas, discussões tolas, debates infrutíferos, contendas, falatórios inúteis. Não serve para nada, a não ser para prejudicar, para entristecer, para desfalecer, para abalar quem está ouvindo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É muito forte isso, porque pensa que é Paulo que está falando para Timóteo. Então Timóteo sabe o exemplo de vida de Paulo. E aí ele diz, Timóteo, te apresenta aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Sim, a incredulidade, a controvérsia, a implicância, as facções, os partidarismos, essas opiniões apaixonadas, tudo isso leva à impiedade, a rixas, a inimizades. Tu tem a tua opinião, o irmão tem a opinião dele, certo? Isso não importa, o que importa é se os dois amam a Deus, se os dois têm um bom testemunho. Agora, há diferenças. Deus fez tudo diferente, inclusive pessoas. Tu pode discordar, mas tu não pode pecar. Tu não pode ofender, destratar, discutir, fomentar esse tipo de bate-boca, de discórdia entre os irmãos. Seguindo aquele exemplo, imagina uma mão, a mão batendo na mão, né? A mão machucando a mão, o pé pisando no pé, o corpo se autoflagelando, mutilando, se agredindo. É isso. Nós somos irmãos em Cristo, então não é para ficar falando coisas inúteis e profanas, batendo boca, discutindo e pior, ficando de mal, né? 17. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé. Então aqui Paulo nomeia, ele dá o nome dos irmãos que estão falando coisas inúteis e profanas, que estão avançando na impiedade, que tem uma linguagem maligna. Ele dá o nome desses irmãos, para que Timóteo preste atenção. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu e estão pervertendo alguns em sua fé.
Vimos que muitos falsos mestres se levantavam naquela época. E hoje também. Muitos começam a propagar doutrinas falsas, porque o inimigo semeia mentiras, sofismas, enganos, para confundir, para abalar a fé. Sempre dos mais fracos ou dos recém-convertidos, daqueles que não leem a Bíblia, que não examinam as Escrituras, aqueles que são carnais, né? 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Se tu é de Deus, se tu é íntimo, se tu é amigo de Deus, tu não vai te perder. Tu tá de mãos dadas com Deus. Teus olhos estão na palavra de Deus. Tu quer saber o que agrada a Deus. Tu quer saber como fazer a vontade de Deus todos os dias. E o Senhor te conhece, porque tu pertence ao Senhor. Agora, quando a pessoa não fala com Deus, a pessoa não ora, a pessoa não lê a Bíblia, a pessoa não escuta Deus, não tem intimidade com Deus, o que acontece? Qualquer um vem e rouba. Qualquer um perverte a fé, abala a tua fé. Um espírito de incredulidade toma conta. Tu tem que te afastar da injustiça, te afastar da mentira, do engano. Tu tem que ficar firme na palavra de Deus. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Isso é muito forte. Um pastor sabe que é assim. Ele sabe que o seu rebanho tem características específicas. Assim como um professor sabe que tem alunos que são excelentes, alunos mais ou menos, e tem alunos com muitas dificuldades, com muitos problemas, com muitas limitações. Mas ele é professor de todos e quer o bem de todos. O pastor, como eu falei, o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Quer dizer, ele vive para que as ovelhas cresçam, se desenvolvam e tenham outras ovelhinhas, né? Se reproduzam. Na igreja é a mesma coisa. Um bom pastor, um pastor esforçado, dedicado, ele vai fazer o melhor, sempre. E vai entender isso, que tem alguns utensílios que são de ouro e de prata, mas tem outros que são de madeira e de barro. Tem uns que são para honra e outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Então eu entendo que Paulo está dizendo para Timóteo: não fica triste, desanimado, decepcionado, frustrado, abalado, porque tu tem na tua igreja, no teu rebanho, umas ovelhas um tanto quanto rebeldes. Ou na tua casa tu tem uns objetos de madeira e de barro. Tem uns vasos que são para honra e outros para desonra. É assim que a vida é. É assim que a vida funciona. É assim que as coisas acontecem. Se fosse tudo perfeito, a gente não estaria na terra, já estaríamos no céu. Aqui é assim. Se tem problema, tem solução. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte, e o Senhor Jesus, por amor, já venceu a morte, já ressuscitou. Então, é esse ânimo, é esse fôlego, é essa coragem, é essa força, é essa graça que nos anima.
E ele fala que há mudança. Assim como na sala de aula, tem alunos que dão a volta por cima, que superam suas dificuldades e suas limitações e triunfam. Na vida cristã também, na vida espiritual também. Existem pessoas que começam muito mal, meio capenga, meio assim, né? Mas elas se arrependem, se convertem do íntimo e dão a volta por cima. 22. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Lembra que Timóteo era jovem, né? Era um jovem pastor. E olha o que Paulo diz para ele: fuja das paixões da mocidade. Poderíamos ficar aqui falando muito sobre as paixões da mocidade. Todos nós temos lembranças, muitas delas não tão boas, dessas paixões, né? Dessas situações que ocorrem quando nós não temos maturidade espiritual, quando muitas vezes somos carnais, somos bebês na fé. E Paulo está dizendo: fuja. Melhor coisa é fugir, evitar, passar longe. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, foge daquilo que te afasta de Deus e te aproxima daquilo que te une a Deus, que é a justiça, a fé, o amor, a paz e as pessoas que têm o coração puro e que invocam o Senhor. Então, sempre nós vamos ter amigos do mundo, colegas da escola, da faculdade, da vizinhança, da infância, e tu tem os irmãos da igreja. Então, o que tu tem que fazer? Começa a conviver mais com os irmãos da igreja, com as irmãs da igreja, com pessoas que invocam o Senhor, que adoram o Senhor, que amam o Senhor, do que tu conviver com pessoas do mundo, porque elas vão te atrair para as paixões do mundo, para as paixões da mocidade. Que cada um sabe onde é que o sapato aperta, né? Do que tu tem que fugir. Nós que já passamos dos 50 anos, sabemos que a nossa mocidade ainda foi uma mocidade até, entre aspas, inocente, né? Hoje em dia, misericórdia. Então, se tu é jovem e tá nos assistindo, tá vendo esse vídeo, fuja das paixões da mocidade. Fuja. E te aproxima de pessoas que amam a Deus, que invocam o nome do Senhor. 23. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Vocês viram quantas menções a discussões, falatórios inúteis, comentários, discórdias? Então, isso acontece muito, né? Infelizmente, em grupos sociais, na igreja, na família, na escola, em qualquer lugar que tem gente, vira e mexe, tem um atrito, um conflito, uma tensão. Então, qual é o conselho de Paulo para Timóteo? Evite as discussões insensatas, não fica dando ibope, né? Dando marketing, dando atenção, audiência para discussões insensatas e absurdas, para elucubrações, para maluquices, para tolices. Não, evite. Isso só vai gerar briga, só vai provocar briga. 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. É bem isso. A explicação está perfeita, assim, porque tu é de Deus, tu não tem que te meter em briga.
Tu tem que ter paciência, ser brando. A palavra branda desvia o furor, desvia a ira. E tu pode ensinar, ter paciência, disciplinar com mansidão, sabe, educar, dar bons exemplos. Só que se tu começar a discutir, bater boca, baixar o nível, no sentido de se rebaixar, aceitar a provocação, tu perdeu uma oportunidade de dar um bom exemplo. O que o Senhor Jesus faria no nosso lugar? Ele ia sair, ou ele ia dar uma palavra assim, ó, temperada com sal. Ou tu cala e te afasta, como ele diz, evita, ou quando tu abrir a boca, seja para falar bênção, aquilo que for bom para a edificação daqueles que ouvem. E olha que interessante, ele diz, ó, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele. Então, sim, pessoas gostam de se opor, de picuinhas, de implicâncias. Isso, essa palavra é boa. Tem gente que ama implicar com os outros, provocar os outros, né? E aí, o que tu tem que fazer? Tu tem que disciplinar com mansidão esses que se opõem a ti. Ter sabedoria de Deus para poder falar as palavras certas na hora certa. Na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecer a verdade, mas também o retorno à sensatez. Porque às vezes tu vai falar uma palavra temperada com sal, ungida, e aquilo pode mudar uma vida. Porque ela pode se arrepender. A pessoa pode reconhecer que está errado. Pode. Tu pode ser um veículo, uma ferramenta, uma bênção na vida das pessoas. Mas isso tem que vir com direção, com unção de Deus. Não com bate-boca humano, terreno, ou mesmo intelectual, cognitivo. Não, nada disso. Ó, e isso pode livrar a pessoa do laço do diabo. Porque é isso que o diabo quer. Quer prender as pessoas em rixas, em inimizades, em discussões, em partidarismos, em confusões, em fofocas, em ressentimentos. Tudo que envolve um relacionamento abalado, ferido, ofendido, né? Uma crítica, tudo isso o inimigo usa para trazer dor, para machucar, para ferir, para que a pessoa fique triste e se afaste da igreja, se afaste da comunhão. O que nós aprendemos com o segundo capítulo, né, de Timóteo 2? O Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Então, Paulo fala para Timóteo que, tipo, aquilo que tu não tá entendendo que eu tô escrevendo, o Senhor vai te dar compreensão em todas as coisas. Porque a promessa de Deus, né, que Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então, sim, nós temos como pedir para Deus nos ensinar, para que nós venhamos a compreender todas as coisas. A palavra de Deus não está algemada. Se somos infiéis, Deus permanece fiel. Evitem contendas de palavras, discussões. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, servem o Senhor. Te aproxima daqueles que invocam o nome do Senhor. O servo do Senhor não deve viver a contender, quer dizer, batendo boca, discutindo. Ele deve ser brando, manso com todos.